9 de dezembro de 2022 vai passar a ser uma data histórica para o Porto e, seguramente, para a história do cinema em Portugal. Foi com efeito neste dia que foi inaugurado o Batalha, Centro de Cinema, um ambicioso projeto cultural que veio regenerar uma histórica sala de cinema da cidade, o Cinema Batalha. Foi um projeto desenvolvido pelos arquitetos Sérgio Fernandes e Alexandre Alves Costa e que, de facto, veio dar uma nova vida ao Batalha. Mas a história deste cinema é muito, muito mais antiga e até se confunde com a própria história do cinema em Portugal. A história do cinema no Porto, em Portugal, o cinema enquanto produção de filmes, mas também a sua exibição, é quase tão antiga quanto a história do cinema. Com efeito, como sabemos, a primeira exibição cinematográfica tem lugar a 28 de dezembro de 1895 em Paris, produzido pelos irmãos Lumière, a saída do pessoal da fábrica Lumière. Pois bem, poucos meses depois, aqui no Porto, a escassas centenas de metros de distância do Cinema Batalha, na rua de Santa Catarina, Aurélio Paz dos Reis produz o primeiro filme português, aquele que é considerado a primeira obra cinematográfica em Portugal, A Saída dos Operários da Camisaria Confiança. Estas primeiras películas serão exibidas em espetáculos pontuais, nomeadamente no Teatro do Príncipe Real, o atual Teatro de Sá da Bandeira. Agora, um espaço propositadamente pensado para a exibição cinematográfica, vamos ver surgir, já nos inícios do século XX, na Rotunda da Boa Vista. Importa explicar que nessa época o cinema é uma novidade, é um espetáculo extraordinário, estranho, e por isso é um espetáculo de feira, sim, de feira. E é exatamente num barracão montado na Feira de São Miguel, que então era organizado na Rotunda da Boa Vista, que nós vemos surgir um primeiro espaço dedicado exclusivamente à exibição cinematográfica. Um barracão de feira, mas com um nome pomposo, High Life. E aqui começa, sim, começa já aqui, a história do Cinema Batalha. Apesar de um barracão, terra batida, bancos corridos, havia um pequenino estrado com algumas cadeiras e que eram a razão de ser deste nome tão elitista, High Life, a elite da cidade. Nessas cadeiras podia então deslumbrar-se com a magia e a beleza das imagens animadas. Manuel Neves e o seu sócio francês Edmond Pascot são os pioneiros desta exibição regular de cinema no Porto. Formam a histórica empresa Neves e Pascot, que é indissociável da história do Batalha. Aliás, ainda hoje, a família Neves é a proprietária do imóvel. São eles que, em dezembro de 1906, transferem o High Life da Boa Vista para um outro jardim, mais central, a Cordoaria. E aí, pela primeira vez, constroem de raiz uma estrutura para a exibição do cinema. Já não é um barracão de feira, mas o sucesso terá sido tão grande que pouco mais de um ano depois, já em fevereiro de 1908, vão transferir o High Life para a Praça da Batalha. Surge então o novo Salão High Life. A Batalha, que era um lugar de referência da animação, da recriação, de um espaço elitista, de algum modo, da cidade.
Aqui ficavam já o Teatro São João, o Teatro Águia de Ouro, a sede dos fenianos, não muito longe está o Ateneu, e acima de tudo, na Rua de Passos Manuel, encontrávamos o Cinema Jardim Passos Manuel. Era um espaço de referência absoluta, com orquestras, restaurantes, bar, teatro e, sim, projeção de cinema, do cinema mudo. E durante anos, o Cinema Jardim Passos Manuel marca a vida cultural recreativa do Porto, um espaço também deslumbrante pela iluminação elétrica. Uma grande aposta no cinema mudo. Curiosamente, quando chega o sonoro, achando que era algo que era apenas passageiro, o Cinema Jardim não apostou no sonoro e, num curto espaço de tempo, acabaria por decair e desaparecer. O mesmo não se passou com o novo Salão High Life, que poucos anos depois mudava o seu nome para Cinema Batalha. O desaparecimento do glamouroso e elitista Cine Jardim Passos Manuel, na Rua Passos Manuel, vai dar origem, no seu lugar, a um dos mais monumentais cinemas da Península Ibérica, o Coliseu do Porto, embora, obviamente, tivesse muitas outras valências. Mas estamos numa época em que, de facto, vamos começar a ver surgir grandes salas de projeção aqui no Porto. Obviamente, o caso do Coliseu, também do Rivoli e, claro, do Cinema Batalha. Uma transformação do velho novo salão High Life, que, como vos dizia, desde 1913 já se designava por Batalha. O Cinema Batalha, que é inaugurado a 3 de junho de 1947. Um projeto ambicioso. A firma Neves e Pascoe encomendou ao arquiteto Artur Andrade, que se vinha notabilizando por várias intervenções na cidade. E aqui vai, de facto, desenvolver um cinema amplo, monumental. São mais de 1000 lugares entre plateia, tribuna e balcão. Vários foyers que se desenvolvem em diferentes pisos. Um salão de chá, belíssimos corredores. O Batalha rapidamente se afirma como uma referência na cidade. Tantas décadas depois, ainda hoje, é habitual no Porto a expressão vai no Batalha, o que nos diz bem de como este cinema se tornava uma referencial para os tripeiros. Aqui vão sendo projetadas as grandes produções e sucessos de Hollywood. Num cinema que, do ponto de vista arquitetónico, muitas vezes nos é descrito como uma obra Art Deco. É verdade que os materiais usados são muito qualificados, que há uma grande preocupação de decoração, mas, em boa verdade, o Batalha é muito mais um projeto modernista, em alguns aspectos até com laivos futuristas. Artur Andrade apresenta-nos aqui linhas sinuosas que se relacionam de uma forma muito harmónica, quer com a igreja barroca de Santo Ildefonso, quer com o edifício neoclássico do Teatro São João. Um imóvel que se afirma na paisagem também pela sua luminosidade. Com efeito, parecendo quase um paquete de luxo, ele na fachada é revestido por uma grande superfície de vidros, através do qual escoava a luz que iluminava também a Praça Batalha. Para o programa decorativo no interior do cinema, o arquiteto Artur Andrade vai desafiar um jovem pintor, em boa verdade, ainda estudante da Escola de Belas Artes do Porto, para conceber um extenso mural, um fresco
com cerca de 100 metros quadrados. Esse jovem chama-se Júlio Pomar e esta foi a sua primeira encomenda. A primeira encomenda de um nome que irá marcar a arte na segunda metade do século XX em Portugal. Mas, nessa altura, de facto, o jovem era totalmente desconhecido, mas a sua produção não passa despercebida às autoridades políticas da cidade que não gostam muito deste cunho algo neorrealista e estas figuras populares em recreio, mas também em trabalho. Júlio Pomar acabará por ser preso pela PIDE 4 meses e depois a decisão é que o mural tem que ser todo oculto, será todo pintado e só agora, no âmbito da regeneração do Batalha, é que podemos ver, contemplar este mural de Júlio Pomar. Mas não foi só no interior do cinema que a censura operou, também no exterior. Para a decoração da fachada exterior do cinema, o arquiteto Artur Andrade irá optar não por um nome desconhecido, como tinha feito com o pintor Júlio Pomar no interior, mas por um nome de alguém que se vinha afirmando, o escultor matosinhense Américo Braga. Alguém que tinha feito o curso de escultura na Escola de Belas Artes do Porto até 1932. Em rigor, ele terminou o curso no ano seguinte em Lisboa e, juntamente com um grupo de outros jovens artistas plásticos, irá romper com o naturalismo que dominava a escola do Porto. Nesta década de 40 e de 50, Américo Braga vai se evidenciar pela produção dos seus baixos relevos na cidade, além aqui do Batalha. Fica também associado ao da Companhia das Sedas Artificiais, na Perlada. E a sua obra mais exuberante será os relevos na entrada do mercado de Matosinhos em 1952. No ano seguinte, parte para o Brasil, onde passará o resto da sua vida, com uma produção notável associada a grandes nomes artísticos, como é o caso de Portinari. Mas este relevo que aqui produz em 1947 vê-se, tal como a pintura de Júlio Pomar, envolta em polémica e objeto de censura por parte das autoridades políticas da cidade. Afinal, tal como a pintura algo neorrealista de Pomar, tão querida ao movimento comunista, aqui, a obra de Américo Braga, tal era ainda mais evidente, porque a uma ceifeira com uma foice, ele juntava um operário com um martelo. Claro, era demais para as autoridades políticas da cidade, que por isso vão aplicar uma atitude censória. Aqui não poderiam mandar pintar o relevo e por isso mandaram retirar o martelo. E só agora, 75 anos depois, o martelo voltou a estar presente nesta obra de arte. Este novo e regenerado Cinema Batalha, ou Batalha Centro de Cinema, apresenta várias valências, incluindo uma biblioteca especializada nesta temática, incluindo um grande conjunto de publicações periódicas de referência internacional, mas também uma filmoteca que tem por missão reunir, valorizar filmes, registros cinematográficos que se cruzam com a cidade do Porto. E o histórico Cinema Batalha é, de facto, o espaço ideal para a preservação desta memória. Uma memória que passa, de facto, muito pelo arquiteto deste cinema, Artur Andrade, que, de facto, era uma figura de referência na oposição à ditadura de Salazar. Aliás, Artur Andrade virá a ser um dos principais impulsionadores da candidatura do general Humberto Delgado em 1958, com grande apoio no Porto, e
Após a reconquista da liberdade, após o 25 de abril de 1974, Artur Andrade será mesmo o primeiro presidente da Câmara Municipal do Porto. E não admira, por isso, o seu envolvimento com estes artistas que alguns deles orbitavam também na área do movimento comunista. Aliás, já antes destes problemas com Júlio Pomar e com Américo Braga, Artur Andrade tinha tido um problema semelhante num café que havia concebido, o Café Rialto, na Praça Dom João I, e para a decoração do qual tinha convidado uma referência absoluta, não só da ciência e da medicina em Portugal, Abel Salazar, mas também um notável pintor que no Rialto pinta um painel com ceifeiras erguendo as foices. Também aqui a censura obrigou que essas foices fossem transformadas em molhos de cereais ao ombro dessas trabalhadoras rurais. Mas a história da oposição à ditadura e ao cinema batalha fica também associada a um curioso episódio. Tem tudo a ver com a projeção nesta sala de cinema do histórico Casablanca. A famosa cena em que a resistência francesa e outros exilados em Casablanca entoam a Marselhesa quando os soldados nazis cantavam uma música tradicional alemã, fazia com que aqui, no Batalha, a assistência nessa cena também se levantasse e entoasse de uma forma entusiástica a Marselhesa. Era uma forma de desafiar a ditadura em Portugal. As décadas de 60 e 70 do século XX correspondem, de algum modo, à era de ouro dos cinemas na Baixa do Porto. Surgem novas salas, alteram-se outras, e é nesse contexto que também, no Batalha, vamos assistir, em 1976, ao aparecimento de uma nova, mais pequena sala de projeção. 133 lugares. No espaço que havia sido ocupado pelo Salão de Chá. É a Sala Bebé, o primeiro filme projetado é de Manuel de Oliveira, Benilde, ou A Virgem Mãe. Trata-se de uma sala que será mais vocacionada para o cinema de autor e para películas menos comerciais. Numa época, anos 70, 80, em que Batalha fica também profundamente associado à atividade do Cineclube do Porto. Aqui eram projetadas as sessões dominicais de manhã das películas desse Cineclube, que agora, no regenerado Batalha, uma vez mais, passa a ter um espaço para assegurar essas sessões. O que também foi regenerado foi o antigo espaço do Salão de Chá. A antiga área da Sala Bebé é, de novo, uma cafetaria. A magia do cinema. Mas, entretanto, a partir da década de 80 do século XX, a história dos cinemas na Baixa do Porto vai se alterar radicalmente. Íamos assistir à crescente terceirização da Baixa, que se vai desertificando. Deixa de ser esse espaço, nomeadamente à noite, de grande movimento de animação e de atividade cultural. Em compensação, vamos também assistindo ao desenvolvimento dos centros comerciais, das grandes superfícies, à alteração dos hábitos de consumo. E por isso, agora, as salas de cinema vão se instalar nos centros comerciais e nesses espaços. Tal irá resultar numa profunda crise dos cinemas da Baixa. Muitos vão encerrando. A Batalha resiste durante algum tempo, mas acabará também por fechar as portas no ano 2000. Entre 2006 e 2010, numa colaboração entre a autarquia e a Associação dos Comerciantes, tentou de novo relançar-se a atividade, mas sem sucesso. E apesar de, entretanto, ter sido classificado como imóvel de interesse público,
O Batalha estava fechado e entrava num processo de abandono e até de alguma ruína. Até que, em 2017, a Câmara Municipal do Porto chegou a um acordo com os proprietários, a família Neves Real, uma cedência por 25 anos. Uma nova história do Batalha ia começar. Na sequência do arrendamento do imóvel, a autarquia do Porto inicia de imediato o desenvolvimento de um projeto ambicioso para o Batalha. Tendo em conta o seu valor histórico, patrimonial, a sua importância para a identidade e para a memória da cidade, a ideia é transformar não num mero cinema municipal, mas num equipamento cultural de referência para a cidade. Um espaço que assegure, sim, a projeção regular do cinema, mas também um local de investigação, de preservação da memória da cidade relacionada com o cinema. Um espaço que impulsiona também a própria produção cinematográfica e o seu estudo. E para um projeto tão ambicioso, foram envolvidos 2 arquitetos que tinham já dado grandes provas na reabilitação de antigos teatros e cinemas. Sérgio Fernandes e Alexandre Alves Costa. Este último com fortes ligações ao Batalha e aos cinemas da cidade desde criança, uma vez que era filho do famoso cinéfilo Alves Costa. A equipa de projetistas vai, no entanto, confrontar-se com gravíssimos problemas que não tinham sido diagnosticados. A preservação do cinema, o seu estado de conservação, estava em muito pior estado do que o imaginado. E por isso, uma intervenção cuidada, demorada, um investimento superior a 5 milhões de euros, mas que permite que hoje a cidade se reencontre com o seu Batalha e que este seja de novo uma privilegiada varanda debruçada sobre o Porto, sobre a sua atividade cultural. O Batalha, como no passado, vai seguramente trazer-nos muitas alegrias. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.